Vem comigo que agora eu vou ensinar você a realizar o passo a passo da minha técnica de mapeamento de sobrancelhas. Aqui estão os materiais que vocês vão utilizar para a técnica de mapeamento. Algodão e álcool, que é somente para uma limpeza da testa da cliente antes de iniciar o mapeamento. Tesoura. Esse daqui é uma lâmina elétrica, mas não precisa ser necessariamente essa, que eu utilizo para tirar aqueles fiozinhos clarinhos da cliente, sabe? Aquelas penugenzinhas. Cotonete ou microbrush. Para quem prefere um microbrush, ele é mais fininho, mas pode ser o cotonete também. A escovinha para pentear as sobrancelhas, caneta branca, pinça, lápis preto, linha e paquímetro. Paquímetro sempre esses pequenininhos, não precisa ser um paquímetro grandão, cheio de 9 horas. Quanto mais simples, melhor para vocês executarem a técnica. Agora então, eu tô fazendo a limpeza da testa dela com um pouquinho de álcool e algodão. Essa limpeza vocês podem fazer deitada ou sentada. Se ela tivesse maquiagem, vocês podem usar um demaquilante, tirar toda a maquiagem, mas antes de iniciar o procedimento, sempre utiliza um pouquinho de álcool com algodãozinho. Aí joga fora e vamos iniciar a marcação. Agora vocês vão utilizar linha branca, linha normal. Vão pegar um pedacinho de aproximadamente esse tamanho aqui. Deixa eu alcançar aqui. E vão sujar essa linha com lápis preto. Que lápis que eu estou utilizando aqui? Esse daqui é um lápis da Ruby Rose normal, mas vocês podem usar esse ou um lápis da Mitsubishi dermatográfico que vocês acham em loja de micropigmentação. O importante é o lápis fazer isso daqui, ó. Sujar a linha. Então vocês vão deixar ele prendidinho aqui no dedo, ó. E vão sujar, não precisa sujar toda a linha, ó, é só o meio dela aqui. Sujando aqui, você vai enrolar nos dedos e vai começar a marcação na sobrancelha da cliente. Então sempre vocês vão pentear a sobrancelha da cliente para melhorar a visibilidade de vocês. E vamos aplicar a regra que a gente aprendeu agora. Pode fechar o teu olho um pouquinho, meu bem? Vamos encontrar a base. Equilibrando as duas sobrancelhas. A base de cima. E isso vai determinar a largura dessa sobrancelha. Então eu sempre respeito os pelinhos aqui de baixo e os pelinhos de cima. A altura, eu preciso escolher a sobrancelha mais bonita dela. Ela tem, vocês analisando num geral aqui, esse lado é todo mais alto do que esse. Então eu vou dar uma leve equilibrada nisso. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui os últimos pelinhos dela, mas eu não vou pegar bem em cima aqui desses últimos pelos. Eu vou descer 1 milímetro e vou levar para o outro lado, bem retinho. Nessa hora eu vou até pedir para a câmera ficar bem de frente para ela. Vocês precisam se afastar e conferir se está bem reto essa linha das duas sobrancelhas, ó. Que é isso que vai determinar a altura delas e vai facilitar para que vocês não se percam e acabam fazendo uma mais para cima e outra mais para baixo. Feita essa medida, a próxima agora determina aonde a nossa cauda vai parar. Então vem e pega desse ponto aqui e leva retinho para o outro lado. Cuidem nessa hora para não erguer a mão aqui ou baixar, porque a pálpebra dela é móvel. Então firma aqui a mão,
vem erguendo e leva retinho. E a mesma coisa do outro lado. Pega a linha aqui e vem retinho. Essa medida é muito importante, porque a cauda ela não pode descer dessa linha e nem subir, porque senão a gente vai alterar a expressão da nossa cliente. Se a cauda descer dessa linha, vai dar um olhar de tristeza. Se subir, vai dar um olhar de agressividade. Então tem que ser extremamente proporcional à nossa base aqui, certo? Agora a última medida sentada. Canto do nariz. Pode abrir teu olho, meu bem, agora. Canto do olho. Riscou. Canto do nariz. Canto do olho. Riscou. Então, as medidas com ela sentada eram essas. Agora a gente continua com a nossa cliente deitada, certo? Depois que vocês tiverem muita experiência, vocês podem até desenhar com ela deitada já direto. Mas para que vocês evitem erros, eu aconselho que vocês façam essas medidas com ela sentada. Então, sempre que precisar, suja o lápis de novo. E agora continuamos. Meio do nariz. E o início da sobrancelha mais bonita, que eu vou escolher essa daqui. Então vamos lá, meio do nariz e o início da sobrancelha mais bonita. Então vocês só vão utilizar o método da medida do nariz caso a cliente não tenha nada de pelos aqui na frente. Aí sim vocês podem usar o cantinho interno do nariz. Faz um lado, porque o outro a gente vai conferir com o paquímetro. No caso dela, eu escolhi o início aqui da mais bonita. Então essa medida eu vou pegar com o paquímetro agora e vou levar para o outro lado. Caneta em gel branca agora para esse momento e o paquímetro simplesinho que eu falei para vocês. Então vamos lá. Eu vou fazer os pontinhos já da medida que eu já tenho pronta aqui, que essa medida já está ok. Vou conferir aqui. Nessa hora eu não preciso ver quanto dá em números aqui. Eu só preciso pegar exatamente a medida que tem aqui e levar para o outro lado, ó. Aí eu faço o pontinho aqui. Então, ó, repetindo, ó, a medida que tá aqui, ó, levo pro outro lado. E a mesma coisa na parte de baixo. Aqui a gente já determinou a nossa medida principal, que é o início das sobrancelhas. Agora, a gente vai aplicar a nossa regra, que é a única regra de números que vocês têm. A sobrancelha dela, como é uma sobrancelha bem extensa, eu acredito que a gente vai utilizar 5,5 ou 6. Vamos tentar 5,5. Então, parte sempre do pontinho, do primeiro pontinho e... Ó, percebam que vai ficar curta, ó. Né? Então, a gente tem que sempre chegar próximo aqui da linhazinha, dessa emendazinha final que a gente riscou o rosto dela. Vamos para 6. Normalmente, a medida é 5,5, quase sempre. 6 é mais raro. Ó, o 6 chegou bem perto aqui da linhazinha, ó. Lembrando que a nossa medida não pode ultrapassar nenhuma dessas marcações aqui, nem essa e nem essa. Tem que chegar próximo, mas não pode ultrapassar. Então, o 6 deu bem certinho. Vamos para o 6 do outro lado. Ó, bem próximo. Pontua. Agora, seguindo a nossa regra aqui, 6, o arqueamento dela
vai ser 4. Segundo a regra que vocês têm ali, quando é 6 de comprimento, vai ser 4 de arqueamento. Então, vocês vão achar o 4 aqui, ó. Vem da base, que é o pontinho, e pontua o arqueamento aqui. Sempre respeitando a linhazinha, um pontinho abaixo da linhazinha, mas nunca acima. E a mesma coisa do outro lado. E agora, nossa última regra, que é o 0,5. Então, esse é o único momento que a gente vira o paquímetro e usa esse lado aqui. Então, 0,5. Vocês vão pegar do pontinho que vocês fizeram aqui e pontua. Adri, mas tem alguns excessos aqui, tá tudo bem. Esses excessos é o que a gente vai tirar suavemente depois. E a mesma coisa agora do outro lado. E pontua. Agora nós temos os 5 pontos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente suja a nossa linha e faz a ligação dos pontos. Agora a gente vai ligar primeiro a base de baixo. Cuidem para não fazer nada de barriga, sempre bem esticadinho. O que é barriga, Adri? É deixar isso ondeado, sabe? Tem que ser sempre retinho. Aí a parte de cima. A cauda de cima. E a cauda de baixo. Aqui percebam que vai formar tipo um xizinho, ó. Dá uma quina aqui. Para alinhar essa quina, você vem sutilmente aqui, ó, com batidinhas e deixa ela uniforme, alinhada. Então, prestem bastante atenção nesse detalhe aqui, porque ele é de extrema importância, ó. Vem sutilmente dando batidinhas e alinha ele, ó. Certo? Então, aqui nós temos já a nossa sobrancelha, né? No mapeamento bruto, já está ok. Depois falta a gente limpar os excessos, a parte da caneta branca e os acabamentos. A mesma coisa desse lado agora. Sempre deixa bem justinho aqui na mão. Para facilitar a vida de vocês. A base de cima, a cauda de cima, cauda de baixo e sutilmente o alinhamento dessa cauda agora. Agora, sempre antes de passar a caneta branca, você vai pentear essa sobrancelha. Sempre penteando para manter o alinhamento das sobrancelhas, dos fios. Caneta branca em gel, eu indico a caneta da Mitsubishi também, que vocês encontram em lojas de micropigmentação. Vocês vão esticar a pele. E com uma linha bem fina, vocês vão marcar essa sobrancelha. Adri, mas precisa essa hora da caneta branca? Precisa. Porque é onde você consegue fazer detalhes finais e é o que vai te dar segurança também para a aplicação das técnicas depois.
Então vem aplicando aqui, sempre esticando a pele. Aqui é o acabamento que eu falei pra vocês, ó, a curvatura de acabamento. E vai repetir o mesmo processo do outro lado. Tudo ok aí, Igor? Então sempre esticando bem a pele, sempre posiciona o rosto da cliente de um jeito que fique bom pra vocês. Lembrando que esse mapeamento é um mapeamento para as técnicas de nanofios, B-Flower semi-permanente e soft shadow. Então ele é um mapeamento bem preciso, usando a estrutura do rosto dela, totalmente baseado em cima do visagismo do rosto dela. Então a sobrancelha fica extremamente proporcional ao que ela necessita. Cada cliente de vocês vai ter uma sobrancelha única. E esse hoje é o nosso maior diferencial aqui na clínica. Então fizemos a marcação agora, que ainda está bem bruta, com a caneta branca. Antes de eu limpar os excessos da caneta branca, agora a gente vai fazer a limpeza dos excessinhos dos fios e o corte desses fios. Então agora aqui a gente finalizou o desenho bruto dessa sobrancelha com a caneta branca. E vamos começar a remover os excessinhos dos fios e o corte desses pelinhos. Para remover os excessos dos pelinhos, a gente vai usar uma pinça, tesoura e a nossa escovinha para pentear as sobrancelhas. Então sempre penteando. Vamos começar a tirar os excessinhos agora, esticando bem essa sobrancelha e puxando o pelo sempre na direção que ele nasce. Então, pra cá. Assim as clientes sentem menos dor. E quanto mais você esticar a pele na hora de tirar os excessos, menos dor ela sente. Você não precisa tirar rente a caneta branca. Esse é um dos segredos para manter a naturalidade dessa sobrancelha, principalmente nas fotos depois do pós-procedimento, depois que terminar o procedimento. Então sempre deixa alguns pelinhos aqui, ó, pertinho da linha branca, tá? Não precisa limpar rente a linha branca, senão você vai acabar tirando a naturalidade do volume dessa sobrancelha. Ah, Adri, se eu ir apagando um pouco a caneta branca, você pode vir e dando uns toquezinhos, qualquer coisa, se você... Mas evita ficar passando a mão em cima. Mas depois a gente vai dar uma conferida com a caneta branca de novo. Eu sou muito crica, muito chata nessa hora de mapeamento, porque é isso que vai fazer o procedimento de vocês ficar único e ficar bonito. Então dediquem tempo, treinem muito, para que vocês consigam fazer com excelência. Aqui agora eu vou cortar alguns pelinhos dela. Lembrando que a gente quer manter a naturalidade
Então, eu nunca vou cortar rente aqui. Eu vou cortar levemente as pontinhas, ó. Para que eu use esse volume a meu favor em questão de naturalidade. Então, não corta rente. E outra coisa que a gente não faz aqui é pentear e cortar pra baixo. Então, é somente pra cima, dessa maneira que eu tô fazendo aqui. Tá? Agora, a gente vai tirar os excessinhos da parte de cima. Aqui, vocês podem fazer uso das navalhas também. Vocês podem ir se aventurando aí, usar navalha elétrica. Ou, não precisa ser a elétrica, pode ser as normais também. Aqui eu vou usar uma elétrica daqui a pouquinho, só para vocês verem como é que funciona. Que é para tirar essas penugenzinhas aqui. Esses pelinhos bem fininhos que ela tem. E percebam como a sobrancelha vai modelando. Então façam a limpeza de todo esse excesso em volta, lembrando de não tirar em cima da linha branca, deixar 1 milímetro de excessinho até fora da linha branca para que fique mais natural. Agora aqui eu vou usar a navalha elétrica então, que pode ser a navalha comum também, que é só para tirar essas penugenzinhas brancas. Então é muito sutil, sempre esticando bem a pele, seja qual modelo de navalha vocês usarem, sempre estica bem a pele. Eu vou finalizar todo esse lado com a minha voz, e depois eu vou fazer todo o outro lado, vou fazer a mesma coisa, só sem o meu áudio, para que vocês possam se concentrar e prestar bastante atenção. Aqui agora, percebam o que eu tô fazendo, ó, eu tô só reforçando a linha branca, que foi o que eu acabei retirando um pouquinho no processo de limpeza, ó. Eu percebo que as pessoas hoje, os profissionais, não se dedicam a essa hora do mapeamento como deveriam. Isso é o que causa muito problema nos procedimentos de micropigmentação que eu vejo por aí. Agora, a gente vai fazer a limpeza de toda essa sujeira dessas marcações em volta e o alinhamento da linha branca. Para isso eu vou usar o microbrush, ou vocês podem usar cotonete, tá? E para tirar eu vou usar um pouquinho de vaselina sólida. Então eu coloco aqui em cima da minha luva, ó. Opa, perdão. Ó, coloco aqui. E começo a fazer a limpeza. Sutilmente. Adri, eu quero usar o microbrush só para as limpezas de acabamento e o cotonete para as marcações mais pesadas. Tudo bem. Ó, pega o cotonete. E fica bem mais fácil para vocês limparem aqui, ó. E aqui um segredo agora nessa frente. Eu sempre deixo a frente da sobrancelha aberta para qualquer técnica que eu for fazer, para que eu consiga visualizar melhor. Então eu não vou fechar aqui, ó. Só vou limpar rente nos meus 2 pontinhos iniciais que eu fiz, ó. Só limpa retinho. E deixa aberto aqui. Limpa todas as marcações grosseiras, então, deixa tudo bem organizado. Quanto mais organizado o procedimento de vocês, maior vai ser a excelência para executar a técnica. Volto com o microbrush.
e vou fazendo os acabamentos. Percebam que eu faço tanto internamente quanto externo. Se vocês acharem que precisa de algum pontinho com a caneta branca, vocês vão pegar a caneta e vem. Sempre afasta a tua visão da sobrancelha um pouquinho, não fica tão perto para você conseguir visualizar melhor o que tá faltando aqui. E para encerrar essa sobrancelha aqui, sempre penteando. E agora a gente vai repetir todo o mesmo processo do outro lado.
mapeamento finalizado. Para vocês conferirem se falta algum detalhe ou para ver se tá tudo ok, eu quero que vocês sempre fiquem nessa posição aqui. Então vocês vão levantar, vão ficar de frente para a cliente, vão pedir para que ela abra o olho. E aí nessa posição aqui vocês vão conferir. Então eu já fiz isso, tá tudo ok. E agora eu vou mostrar para vocês de pertinho. Então agora o resultado final do mapeamento. Quero que vocês analisem as duas sobrancelhas. Olha como fica lindo. E percebam como fica bem encaixado na estrutura do rosto dela, ó. Agora eu vou pedir para ela abrir os olhos. Pode abrir, meu bem. Então, extremamente alinhada. Agora sim a gente pode aplicar a técnica escolhida. Mostrando outro ângulo para vocês agora. Pode abrir teu olho, meu bem. Olha como fica alinhado com a estrutura óssea dela. Então, técnica de mapeamento entregue para vocês.